Em 1965, uma adolescente de apenas 16 anos foi deixada pelos próprios pais na casa de uma mulher que parecia confiável. O combinado era simples: cuidar da menina por algumas semanas, em troca de dinheiro. Mas o que Sylvia Likens encontrou ali não foi um lar. Foi o início de um pesadelo real. Ela seria humilhada, agredida e transformada em prisioneira, dentro de uma casa comum, em um bairro comum. E o pior, as pessoas ao redor sabiam. No começo, Sylvia ainda acreditava que aquilo era temporário. Pequenas punições, palavras duras, olhares de ódio sem explicação. Mas, pouco a pouco, as regras começaram a mudar. Ela passou a ser acusada de coisas que nunca fez. Cada mentira virava um castigo. Cada castigo ficava mais violento. E enquanto Sylvia apanhava, outras pessoas assistiam, sem interferir, sem chamar ajuda. O silêncio daquela casa era tão cruel quanto as agressões. Com o passar dos dias, a violência deixou de ser exceção. Virou rotina. Sylvia já não apanhava apenas como castigo. Ela apanhava por existir. Qualquer movimento errado, qualquer palavra, qualquer silêncio, era motivo para a dor. A casa, que deveria protegê-la, se transformou em um palco. Um lugar onde a crueldade era observada e repetida. O pior não eram só os golpes. Era perceber que, para quem assistia, aquilo estava se tornando normal. Com o tempo, Sylvia não era mais torturada apenas por uma pessoa. Outros começaram a participar. Adultos, adolescentes e até crianças. A violência virou um jogo. Uma demonstração de poder. Quem machucava sentia controle. Quem assistia aprendia que podia fazer o mesmo. Sylvia pedia ajuda. Chorava. Implorava para ir embora. Mas ninguém interrompia. O silêncio daquela casa foi tão cruel quanto os golpes. Porque ali, todos sabiam. E mesmo assim, continuaram. A partir daquele momento, Sylvia deixou de ser vista como uma pessoa. Ela virou um alvo. Uma prisioneira dentro da própria casa. Trancada em um quarto escuro. Sem comida suficiente. Sem cuidados. Sem ninguém para defendê-la. Cada dia era pior que o anterior. A dor virou rotina. O medo. Permanente. Sylvia já não chorava como antes. Ela falava baixo. Andava com dificuldade. Seu corpo dava sinais claros de que estava chegando ao limite. Mas mesmo assim, ninguém parou. Porque ali, a crueldade já tinha passado do ponto de retorno. Sylvia ainda esperava ajuda. Ela acreditava que alguém iria perceber. Um vizinho. Um adulto. Um professor. Mas ninguém veio. Mesmo com sinais claros de sofrimento. Mesmo com pedidos silenciosos por socorro. O mundo seguiu normal. A casa virou um lugar de punição. O silêncio virou castigo. A solidão virou regra. Sylvia já não perguntava por quê. Ela só tentava sobreviver ao dia seguinte. Cada noite parecia interminável. Cada manhã, uma continuação do pesadelo. O pior não era só o que acontecia ali dentro, mas o fato de que, lá fora, ninguém fez nada. O mais perturbador desse caso é que não era um segredo. Pessoas entravam naquela casa. Crianças viam. Adultos ouviam. Os sinais estavam ali. Visíveis. Impossíveis de ignorar. Mas ninguém ligou para a polícia. Ninguém denunciou. Ninguém interrompeu. O silêncio virou cumplicidade. A omissão virou crime moral. Sylvia estava cercada de gente. E completamente sozinha. Porque às vezes, o pior tipo de violência não é a que acontece. É a que todos veem. E escolhem ignorar. Chegou um momento em que o corpo de Sylvia não aguentou mais. Ela estava fraca. Exausta. Sem forças até para pedir ajuda. O sofrimento tinha deixado marcas profundas. Marcas que ninguém quis enxergar a tempo. Quando finalmente perceberam, já era tarde demais. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Definitivo. Sylvia tinha apenas 16 anos. Uma vida inteira pela frente. Interrompida pela crueldade humana e pela indiferença de muitos. Não foi um acidente. Não foi inevitável. Foi abandono. Foi violência. Foi falha coletiva. Quando o caso veio a público, o país parou. As pessoas não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Como algo assim podia acontecer dentro de uma casa comum, com tanta gente ao redor. Jornais estamparam o horror. O nome de Sylvia se espalhou como símbolo de algo muito maior. Não era só sobre um crime. Era sobre falhas. Falhas da família. Falhas da sociedade. Falhas de quem viu e se calou. O caso gerou revolta.
Gerou perguntas. Gerou vergonha coletiva. E deixou uma marca permanente. Um lembrete cruel de até onde a omissão pode chegar. Após o caso vir à tona, os responsáveis foram julgados e presos. Alguns receberam sentenças duras. Outros, consideradas leves demais para tanta crueldade. Mas o que mais chocou o mundo não foi apenas o crime. Foi a falha coletiva. O fato de que tantos sabiam. E ninguém fez nada. Sylvia Likens tinha apenas 16 anos. Sua história virou símbolo de alerta para a sociedade. Um lembrete eterno: ninguém deve ser ignorado quando pede ajuda. E, mesmo depois de tanto tempo, sua memória continua viva. Para que casos assim nunca mais se repitam.